estão tendo alguma dificuldade, mas se terminar sendo mais prático para você, para a maioria, ou a questão do assíncrono, nós vamos gravando as aulas, né? Então, nós gravamos aulas, disponibilizamos no Moodle as atividades também, igual nós estamos fazendo, né? A gente prefere o momento síncrono pela interação, né? A interação, para nós, é muito importante, até para sentir o ritmo da aula, porque para nós, muitas vezes, a gente está indo num ritmo e está tudo certo, e vocês vão dosando o ritmo que seria interessante, não é verdade, Stu? É verdade. E também, né, eu acho que a questão da interação, do diálogo, né, a gente vai também redirecionando o trabalho, né, percebendo coisas que possam ser mais interessantes, né, ou que não tiver muito interesse, também está mudando um pouco a abordagem, né, ou as propostas aí de atividade. Com certeza. Então, a aula para nós é muito importante esse momento, justamente por causa disso. E como nós já falamos para vocês, né, vai haver aí a questão da mostra de robótica este ano, né? Essa mostra esse ano vai ser, pelo menos o que tudo indica, vai ser remota, né? E assim, vão ter bolsas aí para os alunos desenvolverem projetos, né? E no caso, vocês seriam os primeiros aí a receber bolsa, até porque vocês já estão na disciplina e já estão engajados, né? Então, aqui, continuando, né? Vamos agora para o conteúdo propriamente dito. Hoje nós vamos falar aí sobre dois tópicos importantes, né? Então, estrutura condicional, né? É um tópico extremamente importante dentro da programação, porque, dado um conjunto de leituras que o Arduino recebe, ele vai analisar esse conjunto de leituras e vai efetuar uma ou várias instruções, né? Uma ou várias resoluções. Então, pensando um pouco em estrutura condicional aqui, né? Nós podemos pensar aí fazendo um paralelo com a nossa vida, né? Então, durante toda a nossa vida, nosso caminho não é sempre único, reto, né? Nós temos aí, em vários momentos aí, decidir, né? Então, decidir questões de estudo, questões profissionais, questões de lazer, a todo momento da nossa vida nós tomamos decisões e essas decisões vão nos levando para caminhos que nos põem diante de outras decisões, né? Então, como a programação e a robótica e as automações de sistemas vieram para nos auxiliar no nosso dia a dia, nada mais natural do que isso também ocorra aí num sistema automatizado, computadorizado, né? Então, sempre nós vamos ter que escolher, né? Sempre nós vamos ter, eu vou para a direita, vou para a esquerda, vou dar prioridade a um determinado rumo na minha vida, determinadas coisas da minha vida, vou dar prioridade para outras. Então, tudo isso são decisões que nós vamos tomando e vão guiando as nossas ações, né? Então, as nossas ações acontecem depois de decisão. A gente, por mais que nós sejamos imersos em um ambiente que nos condiciona a ter determinadas posturas, mas mesmo assim ainda nós temos uma decisão que é inteiramente, decisões que são inteiramente nossas, né? Então vamos pensar aqui,
como que eu vou para a escola? Poderia ir para a escola, pegando um exemplo básico, poderia ir para a escola de bicicleta ou de ônibus. Ou poderia ter uma outra terceira possibilidade, ir a pé. Então, são decisões que eu posso tomar. Ó. Então, se eu tiver com pressa, né? Então, pensem assim, eu vou ter uma situação para analisar, né? Eu vou ter uma condição. Se eu tiver com pressa, a minha ação de ir para a escola vai ser de ônibus. Então, quer dizer, eu estou com pressa, eu vou de ônibus. Ah, não estou com pressa, estou de boa hoje, quero curtir o caminho. Então, não estou com pressa, vou de bicicleta. Então, vejam que eu vou ter sempre um cenário onde, baseado nesse cenário, baseado nessa condição, eu vou ter dois caminhos. Lembrando que, muitas vezes, mesmo nesse caminho do sim ou do não, eu posso ter outras condicionais aqui dentro também. Podem acontecer outras coisas que eu vou ter que tomar decisões. Então, aqui, se eu não estou com pressa, eu vou de bicicleta, eu vou. Qual é o melhor caminho? Qual é o caminho mais curto? Qual é o caminho mais seguro? Então, vejam que eu posso ter inúmeras decisões, de repente, abaixo dessa minha primeira decisão de ir para a escola de bicicleta. Então, decisões são ações que nós temos a todo instante. Então, pegando um exemplo bem básico aqui, né? Então, se eu tiver R$ 20, eu vou ao cinema. Se não, posso ficar em casa. Então, qual é o desafio da programação? Qual é o desafio que nós temos sempre quanto programadores? É escrever uma condição de uma maneira que a linguagem de programação aceite. Então, vamos lá. Se eu tiver R$ 20, eu vou ao cinema. Então, nós podemos pensar um pouquinho mais organizado isso. Se eu tiver R$ 20, então vou ao cinema. Se não, então se isso não for verdade, se eu não tenho R$ 20, vou ficar em casa. Então eu tenho uma ação para, se a minha condição for verdadeira, então se realmente eu tenho R$ 20 na carteira, se isso é verdade, vou ao cinema. Se não, se eu não tenho R$ 20, então quer dizer, a minha condição não é verdadeira, eu vou ficar em casa. Então, geralmente nós pensamos dessa maneira. Lógico que existem situações muito mais complexas e maneiras muito mais complexas da gente analisar as coisas, mas pensando de uma maneira bem básica, para ilustrar algo do dia a dia, nós podemos pensar dessa maneira. Dessa maneira, eu posso olhar. Isso aqui eu estou trabalhando com um português um pouco mais estruturado. Mas eu tenho que tentar deixar um pouco mais matemático essa expressão. Se eu tiver R$ 20, o computador ou o microcontrolador não vai entender essa expressão. Então, eu tenho que pensar um pouco mais matemático isso. Então, uma das maneiras de eu representar isso, já pensando em fazer a migração para o computador, seria efetivamente pensar em fazer uma representação gráfica, uma representação que as pessoas que estejam envolvidas naquele processo de desenvolvimento daquela situação entendam. Então, uma das representações gráficas que nós temos hoje na área de desenvolvimento e programação é o fluxograma. O fluxograma foi algo que o pessoal da informática inventou? Não. O fluxograma é algo que é muito, mas muito utilizado pelo pessoal de administração para gestão de processos. Então, como muitas vezes nós temos que conversar com pessoas ligadas à administração, o topo da hierarquia dentro de uma empresa, dentro de uma organização, são pessoas ligadas à administração, sejam elas formadas em administração ou engenheiros ou outras áreas de conhecimento,
nós temos que conversar com esse pessoal. E para nós conseguirmos conversar com esse pessoal, nós temos que ter uma linguagem que todos consigam entender da mesma forma, que não haja ambiguidade no processo de comunicação. Então, por isso, nós usamos o fluxograma. Então, cada símbolo do meu fluxograma tem um significado. Então, aqui eu tenho esse símbolo aqui, o primeiro símbolo que inicia e fim do meu fluxograma, porque o que acontece? Um algoritmo é uma sequência finita de passos. Um processo é uma sequência finita de passos. Então, toda vez que eu vou representar, seja um algoritmo, seja um processo, eu tenho que ter um começo e fim. Ele não é infinito. Ele pode, dentro desse espaço de começo e fim, as instruções que estão sendo executadas, serem executadas inúmeras vezes. Mas ele está preso num conjunto finito de instruções que estão sendo repetidas. Então, é muito importante a gente entender essa premissa. O segundo símbolo aqui, ele me indica uma entrada de teclado. Então, quando o usuário digita algo no teclado, vai ser aí o nosso símbolo para representar esse processo que o meu programa está esperando a entrada do teclado. O terceiro símbolo indica a saída da impressora, quando eu mando imprimir algo. Então, um determinado processo vai gerar uma saída na impressora lá, eu represento isso. O meu quarto símbolo indica uma saída de vídeo. Então, eu mostrar algo na tela para o meu usuário. O primeiro símbolo desse próximo slide representa aí o processamento. Então, quando eu quero fazer cálculos, eu quero colocar um valor inicial numa variável, quando eu quero fazer troca de valores, eu uso um processamento. Então, quer dizer, eu estou modificando alguma coisa. O meu segundo símbolo aqui é decisão. Vejam que, um exemplo, código maior que 1000. Então, eu poderia fazer aquela lógica lá. Se eu tiver R$20, eu poderia criar uma variável para mim, um espaço chamado carteira, e escrever carteira maior ou igual a 20. Então, quer dizer, o conteúdo da carteira é maior ou igual a 20. Se for verdade, eu vou ao cinema. Se não, eu fico em casa. Então, vejam que o que eu tenho que fazer? Tenho que ir tornando a escrita um pouco mais matemática. O nosso terceiro símbolo aqui é a seta de fluxo, né? Porque eu tenho que indicar qual é o sentido de execução das minhas instruções. Então, para cada instrução, vai sair de um ponto, vai para outro, e eu tenho que indicar aí, na hora que eu for desenhar meu fluxo, qual o sentido de execução. Conector, né? Quando eu tenho aqui o quarto elemento conector, quando eu tenho várias setas que vão chegar no mesmo ponto para seguir em frente, eu uso um conector. Esse símbolo preparação, ele é um símbolo que é usado para repetições controladas numericamente. Então, quando eu vou fazer uma repetição controlada numericamente, eu uso esse símbolo de preparação aí. Ao longo do curso, nós vamos explorar essas repetições controladas numericamente. Então, uma maneira de eu pensar, de eu representar aquele mesmo cenário, né? Então, eu tenho uma variável chamada carteira, que vai ser informado o valor pelo usuário. Então, essa primeira símbolo indica que a palavra carteira é uma variável e está sendo esperado que o usuário informe algum valor para ela. Daí eu entro na minha condicional. Se o conteúdo da carteira, se o conteúdo da minha variável for maior ou igual a 20, se isso for verdade, eu vou exibir uma mensagem para o meu usuário, vou ao cinema e sigo para o fim da execução desse pequeno algoritmo.
Se isso não for verdade, se o conteúdo da carteira não for maior ou igual a 20, eu vou ficar em casa. Vamos pensar num outro cenário aqui já ligado no Arduino. Então, digamos aqui que eu tenho um sensor de temperatura, então eu vou falar que o sensor de temperatura, em vez de uma entrada do teclado, ele está esperando a leitura do sensor. Então, espera, fica toda hora lendo o sensor e toda hora verificando. A temperatura do sensor, a leitura da temperatura do sensor está maior do que 90 graus? Maior ou igual a 90 graus? Se sim, vou ligar a refrigeração. Se não, não faço nada. Daí eu fico nesse ciclo, toda hora, lendo a temperatura do sensor, verifico. Temperatura do sensor maior ou igual a 90 graus? Se não, não faço nada. Se sim, ligo a refrigeração. Na hora que ligar a refrigeração, daí eu vou ter uma outra estrutura que pode fazer a leitura. Temperatura do sensor menor do que da leitura do sensor menor que 90 graus. Se for menor que 90 graus, eu desligo a refrigeração. Então, são cenários que se colocam aí. Então, nós podemos pensar no exemplo de Arduino, né? Então, um exemplo de Arduino eu poderia pensar, se botão pressionado, ligar LED. Se não, desligar LED. Então, aqui a gente está pensando um pouco em português estruturado. Isso aqui ainda está num português estruturado. Eu tenho que converter isso para uma linguagem de programação propriamente dita. Eu posso... Olá? Alguma dúvida, Gabriel? Nenhuma. Opa, eu acho que eu liguei o áudio sem querer, perdão. Ah, tá. Então, pensando, pegando esse mesmo cenário, nós escrevemos aqui este cenário num português estruturado. Convertendo para a linguagem de programação do Arduino, eu poderia pensar if, né? Então, a palavra if é em inglês da palavra C, então só estou convertendo. Eu tenho uma variável chamada botão, que vai receber a leitura do botão. Então, se o botão estiver pressionado, ele vai me mandar um sinal high. Ele vai fechar um circuito e vai mandar um sinal high. Então, se o sinal high, então se o botão estiver pressionado, digital write LED, então eu tenho lá uma porta LED, vou acender essa porta LED. Se não, então o nosso else aqui, o nosso senão aqui se torna o nosso else. Então, senão, else, digital write low. Então, vejam que quando eu abro a estrutura if, eu abro uma chave. Eu quero fechar a estrutura if, eu fecho a chave. Quando eu abro o else, eu abro uma chave e fecho a chave. Então, uma estrutura condicional, para cada parte da estrutura condicional, seja if ou else, eu abro e fecho a chave. Posso fazer um if que não tenha else? Posso. Posso fazer só essa parte aqui do if? Posso. Posso fazer um else que na frente dele tenha outro if? Também posso. Então, são diferentes maneiras como eu implemento a minha condicional. Então, eu poderia fazer a representação disso dessa maneira. Por que o loop? Eu estou entrando em loop por quê? Porque a principal estrutura do
no Arduino, onde as coisas acontecem, é uma estrutura chamada void loop. Então, void loop quer dizer que essa instrução vai ficar sendo repetida enquanto o Arduino estiver sendo alimentado. Então, enquanto o Arduino receber energia, ele vai entrar nesse loop, vai vir aqui, vai fazer a verificação. O botão está pressionado, botão high. Se botão high, verdadeiro, acendo a lâmpada. Venho para cá, volto para cá, faço de novo. Botão high. Se o botão estiver high, continuar high, vou continuar com a lâmpada acesa. Volto para cá. Botão high? Não. Então eu vou desligar a lâmpada, volto para cá e continuo. Então vejam que enquanto o meu Arduino estiver sendo alimentado, esse loop vai acontecer. Então por isso que nós representamos aí dessa maneira. Então eu fico nesse ciclo. Quando eu terminaria esse ciclo? Quando eu interrompesse a ligação, quando eu interrompesse a alimentação desse dispositivo Arduino, por exemplo. Então, pegando uma atividade prática, né, nós podemos aí implementar o exemplo que nós demos aí do LED, né? Então, quando eu pressiono o LED, mantenho o LED pressionado, a lâmpada está acesa. Quando eu libero o LED, a lâmpada se apaga. Então, aqui nós temos o circuito, né? Então, acho bastante importante que vocês implementem esses exemplos, né? Para que vocês consigam enxergar o que está acontecendo. E se eu modificar alguma coisa, o que acontece? Se eu mudar algum valor, o que vai acontecer? Então, é bastante importante que vocês implementem e façam testes, né? Porque a melhor maneira de nós aprendermos alguma coisa é praticando, é realmente mão na massa. Por mais que nós tentemos explicar aqui de maneira bem passo a passo, tentamos trazer os exemplos de uma maneira mais simples possível, mas para realmente vocês absorverem, o interessante é que vocês implementem. Então, aqui nós temos o código, né? Como ficaria o nosso código, né? Então, nós vamos criar uma constante, criei até de uma outra maneira para vocês verem de criação de constante, né? Então, poderia criar constante usando define, né? Igual nós vimos nas aulas anteriores, como eu posso criar constante usando constant int. Então, a palavra reservada const me diz que é uma constante do tipo inteiro e o nome da minha constante é LED e está recebendo o valor 8. Então, ela vai fazer referência à minha porta digital 8. Const int botão. Então, também é a mesma coisa. Então, uma constante do tipo inteira, que eu vou chamar de botão, e que vai fazer referência à minha porta digital 2. A minha variável que vai armazenar o estado do botão, né? Então, quando eu fizer a leitura, quando eu entrar no loop, eu vou fazer a leitura do botão a todo instante e vou armazenar essa leitura na minha variável botão. Então, eu tenho que inicializar os meus pinos, né? As minhas portas. Então, para inicializar as minhas portas, eu uso o pinMod. O pinMod, o primeiro que eu estou inicializando é o LED, né? Que é minha porta 8. Output. Então, estou dizendo que é uma porta de saída. Agora, o meu botão é inverso, né? É o input. Então, na hora que eu pressiono o botão, eu fecho o circuito, a minha porta 2 vai receber um pulso elétrico, e daí esse pulso elétrico vai dizer que
a minha porta está no estado alto, ela está recebendo um pulso elétrico. Na hora que eu solto o botão, eu abro o circuito, não há corrente, e daí o meu estado vai ser baixo. Então, como que nós fazemos isso? De maneira constante. Nós fazemos todas essas instruções dentro do meu void loop, né? Que é o que nós representamos lá. Ó, vejam que aqui nós trabalhamos com mais detalhes, né? Então, quando eu estou discutindo, montando um fluxograma, muitas vezes eu não entro em detalhes tão específicos da programação. Então, se nós olharmos aqui no nosso fluxograma, nós temos aqui uma representação alto nível do que nós queremos fazer e que nós podemos apresentar para as pessoas que conheçam a ideia de fluxograma, elas vão entender o que nós queremos fazer. Quando nós vamos para o ambiente de programação, efetivamente nós vamos trabalhar aí com particularidades da programação. Então, por isso, nós criamos aqui as nossas constantes, criou-se uma variável e definiu-se os modos das portas que vão ser utilizados. Agora nós fizemos o seguinte, dentro do void, que é aquela parte do fluxograma que nós vimos, né? Botão, estado botão, né? Que é a nossa variável, vai receber o quê? Digital read botão. Então, ela vai receber uma leitura digital da porta botão, que é a minha porta 2. Então, se a minha porta 2, eu pressionei o botão está pressionado, o que vai acontecer com o meu LED? Então, se estado botão high, digital write LED high. Então, quer dizer que eu vou acender o LED. Se não, digital write LED low. Então, eu estou apagando o botão. Então, quer dizer, o meu LED só fica aceso enquanto eu pressionar o botão. Esse é o cenário A aí que nós configuramos. Eu poderia mudar esse cenário? Posso, dá para eu mudar esse cenário. Posso fazer esse cenário de outras formas. Mas aqui no nosso exemplo, para pegar um modo bem simples de trabalhar a programação e para seguir o nosso exemplo aí durante a aula, nós implementamos dessa maneira. Então, nós podemos ter um outro exemplo aqui com o mesmo circuito, e esse outro exemplo aqui, ele vai ter um funcionamento um pouco diferente. Então, vamos ver como que ele vai funcionar? Então, o que ele está fazendo aqui? Toda a parte de definição exatamente igual, a leitura do estado do botão exatamente igual, só mudei a minha condicional. Vejam que eu só tenho o if, aqui eu não preciso ter o else. Por quê? O que eu fiz aqui? Eu analiso o estado do botão. Se o botão estiver high, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o estado do LED, fazer um digital read, então vou ler o estado da porta. Então, o estado da porta, se o LED estiver ligado, é high, e se o LED estiver desligado, é low. E vou fazer aqui, vejam que tem uma exclamação. Essa exclamação aqui é uma inversão, é um não. Então, eu vou fazer um não no estado atual. Então, por exemplo, se eu estiver aceso, não aceso, é apagado. Então, meu LED vai apagar. Se eu estiver apagado, não apagado, é aceso. O meu LED vai acender. Então, a cada toque que eu der no botão e for detectado que o botão foi pressionado, eu vou inverter o estado do LED. Então, eu vou ter um interruptor eletrônico, que é inteligente o suficiente. Que num toque eu acendo o LED e no outro toque eu apago o LED. Então, aqui já é um pouco mais sofisticado aqui
o funcionamento e vejam que eu não preciso do else, como eu não preciso do else, porque eu não simplesmente com o estado high eu vou resolver aí todos os meus problemas. Eu não preciso ter um cenário. Se o estado do botão não for high, o que eu faço? Como eu não preciso resolver esse cenário, efetivamente eu posso dispensar a implementação do else. Então, aqui, seguindo a mesma lógica, nós temos aí um circuito aí de uma sirene, né? Então, isso aqui é um símbolo de uma sirene que você pode implementar aí. Vejam que todos esses componentes aqui, todo esse projetinho foi feito no Tinkercad para que vocês possam implementar e fazer os mesmos testes aí que vocês acharem interessante. Então, vamos para o código. Então, vejam que agora aqui eu já usei o define, né? Então, já fiz da maneira que nós já conhecíamos, né? Anteriormente. Então, minha porta digital 7 vai ser direcionada para o buzzer, né? Então, aquele componente nós chamamos de buzzer dentro do ambiente e de Arduino em geral. Definimos a porta 3 para o botão, certo? Então, a porta 3 vai ser definida para o botão. Criamos uma variável chamada leitura, né, do tipo inteiro, e configuramos aqui as portas, né? Então, eu falei que a minha porta buzzer vai ser uma porta de saída, onde eu vou acionar o meu buzzer, e a minha porta botão vai ser uma porta de entrada. No momento que eu pressionar o botão, vai criar um circuito e a minha porta vai receber alimentação. A leitura vai receber o digital read do botão, mesma coisa, né? Então, aqui sem novidade, até aqui nós fizemos praticamente quase tudo igual. A única coisa que eu mudei, em vez de criar uma constante, constante int, eu criei uma constante usando define. E aqui eu fiz a leitura do mesmo jeito que nós fizemos no exemplo anterior. Estou fazendo a verificação. Se a porta tiver high, o que eu vou fazer? Eu vou ligar, né, o meu buzzer. Então, tone, que é o comando para acionar a sirene, né, para acionar o buzzer, uma frequência de 1500 Hz por 100 milissegundos. Então, ele vai dar um pulso que vai fazer essa instrução. Eu vou criar uma frequência de 1500 Hz por 100 milissegundos e vou esperar aí 500 milissegundos. Se o meu botão não estiver pressionado, no tone buzzer, né, para eu desligar a sirene, porque senão ele vai ficar só ligado. Então eu desligo a sirene, então por isso no tone, e espero 500 milissegundos. Então vou ficar também aqui nesse loop sendo repetido até o meu Arduino ser desligado. Enquanto o meu Arduino estiver ligado, eu vou estar executando essa sequência de passos aqui. Então agora nós vamos entrar aí no sensor de temperatura. A parte de condicional, tranquilo, Gabriel?
Tudo certo até o momento. Beleza. Nós subimos lá também, né, algumas atividades, nós vamos ampliar o prazo da atividade lá para vocês poderem submeter as atividades. De novo, se tiverem dúvidas nas atividades, o Rian já entrou em contato até umas 2 vezes comigo aí sobre algumas outras atividades, podem entrar em contato com a gente sobre as atividades. A gente deseja que vocês efetivamente façam as atividades, até porque vai ser um dos nossos métodos aí de avaliação. Então, o sensor de temperatura TMP36, ele é um sensor que permite obter temperaturas entre menos 40 graus e 125 graus. Com isso, ele retorna a tensão para eu fazer essas leituras, ele vai variar entre uma tensão linear de 0,1 volt DC até 1,7 volt DC. Então, na verdade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma escala, um cálculo, né, para que efetivamente a minha temperatura seja relacionada com a corrente que está sendo alimentado o sensor. Então, para que eu obtenha a temperatura, nós vamos fazer um cálculo aí para isso. E assim, qual é a escala? A escala é uma progressão de 10 milivolts, a temperatura zero do Celsius, o sensor vai me fornecer uma tensão de 500 milivolts. Então, nós temos aqui algumas informações aí para nós começarmos a implementar a nossa fórmula, né? Então, vamos lá. Ele é um esquema muito simples. Esse sensor TMP36 vocês têm também no Tinkercad. Então, esse projeto aqui, esse circuitinho também foi montado no Tinkercad. E se você for comprar esse sensor no mercado para montar um projeto real, é extremamente barato. O sensor é coisa aí de poucos reais, é muito barato mesmo. Existem sensores mais sofisticados, né? Mas para uma experiência inicial, esse sensor é bastante interessante. Então, analisando aqui, né? O nosso circuito, o fio vermelho é a alimentação, né? Então, a nossa alimentação de 5 volts aí, né? Para o sensor. O nosso fio azul, ele é a leitura, né? A tensão de saída produzida pelo sensor, que por meio dessa tensão de saída do sensor, nós vamos fazer os cálculos para obter a temperatura. E o fio preto aí é o nosso GND, né? Então, bastante simples. Lembrando que é um sensor, nós ligamos aí numa porta analógica. No caso, ele está na porta A0, né? Então, aqui, só para vocês terem uma noção do sensor, né? Então, olhando o sensor, ele parece uma meia circunferência, né? Então, quando você olha de frente, você está olhando no lado cortado da circunferência. Olhando do lado cortado da circunferência, você tem a alimentação, a saída para ser feita a leitura, né? Para ser feito o cálculo de conversão, e o GND. Então, vamos aqui um primeiro esboço só para nós pensarmos no projeto. Então, vou definir a minha porta A0 como senseTemp, né? Então, criei uma constante chamada senseTemp que está relacionada à minha porta A0. Criei uma variável chamada int temperatura.
nesse primeiro experimento, nós vamos mostrar a temperatura no monitor serial, então por isso que no meu void setup dando a porta serial a uma taxa de transmissão de 9.600 bits por segundo. Então, só relembrando, nós já conversamos sobre isso, mas só para relembrar. Então, a temperatura vai receber o analog read do sensor, né, da porta que o sensor está ligado. Vou dar um print em temperatura e um delay. Só que, como nós não fizemos nenhuma conta, não fizemos nenhuma conversão aqui, o que vai acontecer? Eu não vou ter uma temperatura, e sim a tensão presente no pino zero, porque eu vou receber como saída, do jeito que eu fiz ali, somente a tensão que está ocorrendo no pino zero naquele momento. E isso, para mim, não é o que eu quero. Eu quero efetivamente a leitura, a saída, né, convertida em graus. Então, para nós fazermos uma correlação, nós temos que fazer aí uma relação de proporção, né? Então, nós temos um gráfico aqui onde nós vamos tendo a evolução da tensão do meu TNP 36 e no eixo aqui voltagem, né? Nós temos a evolução e nós temos o eixo da temperatura, né? Então, se nós formos fazer aqui a curva de tensão que existe dentro do sensor de temperatura, nós vamos localizar aqui o ponto zero, né? Então, vou obter aqui o ponto zero, onde de zero de temperatura vai ser relativo a 0,5 volts, né? Então, achei meu ponto zero. Então, eu tenho que fazer essa conta aí também. Então, a tensão de saída de 0,5 é equivalente a 0 Celsius. Então, nós temos essa equivalência aí. Então, eu sei que 0,5 volts é equivalente a 0 Celsius. Então, quer dizer, tudo que for abaixo de 0,5, eu sei que são temperaturas negativas. Tudo que for acima de 0,5, eu sei que são temperaturas aí positivas. E eu sei também que se eu tiver uma progressão de 10 mA, eu tive uma subida, se eu tiver uma movimentação a partir desse ponto, eu tiver uma movimentação positiva de 10 milivolts, eu sei que eu tenho 1 grau positivo. Então, quer dizer, 510 milivolts representa 1 grau positivo. Se eu tivesse 490 milivolts, representaria 1 grau negativo. Então, a fórmula que nós usamos para converter, né? Então, eu quero obter o grau Celsius através da minha leitura, seria essa aqui. Então, o grau Celsius, né, seria igual a valor ADC versus precisão ADC menos 0 voltagem dividido pelo passo de tensão. Então, o que seriam essas coisas? Então, aqui o meu C é a minha temperatura, é o que eu quero. Valor ADC é o valor de conversão de digital analógico retornado pelo analog reading. Então, efetivamente é o valor que eu estou fazendo da leitura do meu sensor. Então,
valor ADC é a leitura do meu sensor do meu TPM36, o que eu estou recebendo dele. Precisão ADC, ele é um valor obtido dividindo a tensão de referência, né? ADC, 5 volts, e o número máximo retornado por essa conversão. Então, 1024. Então, 5 volts dividido por 24, eu vou ter esse valor aqui. Então, lembra que nós falamos que na porta analógica eu tenho de 0 a 1023. Então, pegando o 0 como um elemento, eu tenho 1024 valores. Então, 1024 valores que eu posso ter numa porta analógica. Lembrando que eu estou tendo uma alimentação de 5 volts, eu faço essa divisão, eu vou chegar a esse valor aqui. Voltagem zero, indica a tensão de saída do sensor quando ele detecta a temperatura 0 graus Celsius. No nosso caso, 500 milivolts. Lembra? Então, olhando aqui, nós chegamos que 500 milivolts é o nosso grau zero. Passo tensão, indica a progressão da minha temperatura. Então, cada vez que eu mudo um grau, quando eu mudo um grau Celsius, no caso aqui, eu mudar um grau Celsius é 10 milivolts. Então, esse valor que vai ser utilizado. Então, vejam que tudo que nós estamos calculando, esse 0,48, o 10 milivolts, tudo vai ser representado aqui. Então, eu criei agora a minha constante, né, da minha porta, né, a minha porta analógica. Criei o valor ADC, que é o valor da minha leitura do meu sensor inicializado como 0, mas isso aqui depois no meu programa vai mudar. Criei a precisão ADC, que é o cálculo que nós fizemos lá, dividindo 5 volts por 1024. Então, esse valor aqui. Criei o zero voltagem, que é o 500 milivolts, né? Então, nós colocamos aqui. A temperatura também, que é o que eu quero saber, né? É o que eu quero mostrar para o meu usuário, que é a temperatura Celsius igual a 0. E o passo tensão, e essa temperatura C vai ser mudada, né? Ao longo da execução do meu programa, ela vai ser mudada. Então, dois valores que vão mudar aqui ao longo da execução do meu programa. Valor ADC e valor C. Então, se eu poderia até pegar precisão ADC, zero voltagem e passo tensão, defini-los como uma constante. Eu pus como uma variável, mas esses valores, como ao longo da minha execução não serão mudados, poderiam ser constantes. Os dois valores que poderão ser mudados é o valor ADC e o tempo C. Então vejam que aqui, na hora que o que eu faço aqui no serial, no void setup, serial begin 9600. Então, estou inicializando a comunicação serial com a taxa de 9600 bits por segundo. Entrei no void loop. O que eu vou fazer no void loop? No void loop eu vou fazer a leitura da minha temperatura, a leitura do meu sensor analógico, vou receber a tensão do meu sensor analógico, a tensão que o sensor analógico está mandando. Vou fazer aquele cálculo exatamente como nós vimos no slide anterior e vou fazer um print, né? Um serial print LN. Então, por que print LN? Porque eu imprimo na tela e o LN me diz que eu tenho que saltar para a próxima linha depois da impressão. Então, serial print LN, a minha temperatura e, por final, espero 500 milissegundos. Isso que eu estou fazendo aqui. Então, só para demonstrar, vou acessar aqui o meu projeto para mostrar para vocês aqui
Estão vendo minha tela? Não, eu não consigo Ainda não, ver, Wilton. professor. E agora? Ainda só aparece seu rostinho aqui no centro, mas é do próprio do Teams, né? Foi agora? Ainda não. Nossa, o Teams hoje não está querendo compartilhar a tela. Que aqui está até dando para mim que eu estou compartilhando. Aqui só aparece a tela roxa aqui, com você no centro. Nossa. Agora sim. Agora foi? Foi. Ah, então beleza. Então, ó, vejam que aqui o circuito, né, que eu demonstrei para vocês, o código, né? Então nós temos todo o código aqui, igual nós fizemos lá no slide. Para eu visualizar o monitor serial, clico no monitor serial, né? Para eu conseguir. Então, basicamente, nós vamos ficar nisso aqui. Recebendo a leitura, né, do valor ADC, fazendo o cálculo e mostrando na tela, esperando 500 milissegundos. Então, se eu iniciar aqui, a minha temperatura está 24,6. Ah, como que eu mudo a temperatura? Se eu clicar no sensor, eu vou ter aqui, ó, uma barra de progressão. Então, ó, aumentei a temperatura do sensor, ó. Agora 95,1. Se eu baixar a temperatura do sensor, ó, cheguei aqui no limite dele, menos 40. Então, eu vou brincando aqui para mudar a temperatura aqui do meu sensor. Então, isso seria a maneira como eu faço aí leitura de temperatura com esse sensor. E com essa leitura de temperatura, eu poderia usar esse tempo C aqui e verificar. Ah, se a temperatura for acima de 24 graus, eu vou acender uma luz, um LED vermelho. Se a temperatura for abaixo disso, eu vou acender um LED verde. Então, dá para fazer algumas brincadeiras. Então, eu poderia pôr condicionais aqui dentro, poderia fazer outras coisas aí com esse dado, né? Então, eu tenho uma leitura, estou recebendo uma leitura e posso tratar essa leitura por meio da minha condicional, né? Então, esse conceito de condicional é extremamente importante para nós aí dentro do trabalho com os processos aí de automação, porque através da leitura de um sensor e análise do que nós recebemos dessa leitura, eu posso tomar decisões aí que vão ser a saída do meu Arduino. Certo aí, Gabriel? Tudo certo. Eu até, tipo, eu consegui entender o que eu não tinha entendido das outras aulas. Entendi. Legal. Então, se tiver mais alguma dúvida, depois você entra em contato, a gente marca um plantão de dúvida, ou a gente troca ideia no comunicador, aí você que vê o que ficaria melhor se você precisar. Tá? Ok. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou subir essa aula, né? Terminando essa aula, eu vou subir essa aula lá no Teams, né? Para você, no Teams, no Moodle, né? Para vocês terem acesso, os outros companheiros terem acesso ao vídeo da aula. Nós vamos ampliar, a gente até já tinha colocado essa atividade lá, mas nós vamos ampliar o prazo de entrega dessa atividade. Então, nós vamos ficar combinado assim, já que você pode assistir, se tem disponibilidade de assistir, nós vamos continuar fazendo assim um momento síncrono. A gente
já que você nos alertou que vocês não estão recebendo notificação do Teams, a gente manda a notificação via Swap da aula, né? Que vai, o horário certinho que vai acontecer na aula. E mesmo que os outros não consigam assistir no momento síncrono, nós, como vão ter lá o material, vídeo e tudo, podem continuar fazendo as atividades. Nós compensaremos a não presença no momento síncrono pelas entregas da atividade. Beleza, Gabriel? Ok, professor. Citron, mais alguma coisa? Não, é só agora, né, que vai começar a pegar ritmo, Gabriel, né, e os demais que podem vir essa aula, vai começar a pegar ritmo da gente conhecer os componentes, né? Então, a partir disso, a gente já vai entendendo as aplicações que a gente consegue fazer, né? Hoje, por exemplo, sensor de temperatura, né? O buzzer, que vai emitir sinais sonoros. Então, a gente começa a ganhar um repertório, né? Conhecendo os componentes e a parte de lógica também. Isso vai criando as possibilidades de criar projetos, né? Logo, logo começar a criar os próprios projetos aí e começar a trabalhar com isso. Até porque a partir do segundo semestre, que a gente vai estar mais próximo aí da mostra de robótica, dependendo de como as coisas se configurarem, as aulas, por enquanto, continuam remotas, mas nós teremos momentos onde vocês poderão acessar laboratórios lá para vocês montarem os protótipos, até para vocês filmarem, né? Porque a ideia da mostra de robótica é quem desenvolver protótipos, quem desenvolver projetos, vão filmar os funcionamentos do protótipo e explicar um pouco do que é o protótipo que foi desenvolvido. Tudo bem, Gabriel? Tudo sim. Beleza. Então, por hoje nós vamos encerrando, né? E a gente já disponibiliza assim que renderizar a aula aqui no Teams, a gente já disponibiliza para vocês lá no Moodle o link da aula e os materiais já estão lá também. Beleza? Boa tarde, Gabriel. Obrigado pela presença. Boa tarde, Tom. Muito obrigado aí por estar com a gente aqui também. Boa tarde aí, né? Gabriel, Wilton, eu que agradeço. Até mais. Tchau. Boa tarde. Até mais. Tchau, Gabriel.